Tem sido um tempo muito precioso com os irmãos. Hoje pela manhã, aqui na escola bíblica, foi maravilhoso, foi um tempo muito bom, onde eu pude assim ser ministrado pelas canções, e foi um tempo muito precioso. E agora também à noite, né? Tem sido maravilhoso. A Bíblia nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor Jesus, eu estarei no meio deles, né? O Senhor Jesus está aqui conosco, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, e Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Queridos, nós queremos fazer uma reflexão na palavra de Deus, mas antes da mensagem, eu gostaria de ler para vocês uma história que eu li esses dias. História que tem muito a ver com a mensagem, com o que nós vamos falar nessa noite. Eu gostaria de ler. Diz assim a história. Há alguns anos, uma revista americana publicou uma reportagem curiosa. E essa reportagem tinha como título A Casa que Todos Querem Visitar. Era sobre um casal simples do interior do Texas. A casa deles não era grande, não era uma casa luxuosa, mas todo mundo gostava de estar lá. A história conta que as crianças brincavam no quintal, os jovens apareciam para conversar, os adultos sempre passavam lá para tomar um café. E quando perguntaram à esposa qual era o segredo de tantas pessoas, as pessoas quererem visitar, estar lá naquela casa, ela respondeu com um sorriso, dizendo: nós apenas queremos que quem entrar por essa porta sinta o mesmo que Jesus sentiria se ele viesse a nos visitar. A repórter ficou sem palavras. Aquele lar não tinha sofisticação, mas tinha presença. Não tinha decoração cara, mas tinha coração aberto. Era o tipo de casa em que Cristo se sentiria em casa. Nos evangelhos também há uma casa assim, a casa de Betânia. Betânia significa casa de aflição, casa da compaixão. Era o lar de Marta, Maria e Lázaro. Entre tantas aldeias por onde Jesus passou, ele sempre voltava para Betânia. Não era a casa mais rica, mas era a mais receptiva. Não era o lar mais influente, mas era o mais íntimo. Ali Jesus não só ensinava, mas descansava. Não só falava, mas ouvia. Não só fazia milagres, mas partilhava a amizade. Naquele lar, 3 corações revelavam 3 formas diferentes de amar a Cristo. Marta com seu serviço fiel, Maria com a sua adoração sincera, extravagante, e Lázaro com seu testemunho. Queridos, hoje nós queremos usar a história dessa família e pegar uma carona nessa história que nós acabamos de ler, e o título que nós daremos a essa mensagem é aqui, né? Onde Jesus se sente em casa. Onde Jesus se sente em casa. Então, nós percebemos que toda família tem pessoas diferentes, é óbvio, é claro. E aqui nós encontramos uma família desse jeito. Hoje eu quero pedir a permissão a você de não falar mal de Marta, de enfatizar nessa noite somente as virtudes de Marta. Às vezes nós ouvimos tantas mensagens, e todas as mensagens que nós ouvimos dessa família, Marta sempre tem algo para que a gente reprove na vida, na atitude de Marta. Mas hoje eu não quero falar dos erros, da preocupação, das escolhas de Marta. Eu quero falar da serva que foi Marta, eu quero falar do exemplo de adoradora que foi Maria e do exemplo de testemunho que foi Lázaro. Onde Jesus se sente em casa.
Então, a casa onde Jesus se sente em casa é aquela em que o serviço é feito com amor, a adoração é marcada pela entrega e o testemunho revela o poder de Deus. O que faz uma casa? Uma casa é um lugar onde Jesus se sente em casa. O que faz uma casa um lugar onde Jesus se sente em casa, onde Jesus é bem-vindo, onde a presença de Jesus está. E aí nós podemos pensar nessa casa, no nosso contexto de casa mesmo, de nosso lar, da nossa residência, da nossa família. Nós podemos pensar em casa no contexto nos nossos pequenos grupos, das reuniões caseiras, mas nós também podemos pensar em casa como a nossa comunidade de fé, a nossa igreja. Então, a pergunta que eu faço para nós, o que faz de uma casa o lugar onde Jesus se sente em casa? Nós queremos aqui observar a casa de Betânia e nós vamos ver 3 marcas de uma casa que Jesus se sente em casa. A primeira marca que nós encontramos aqui no texto, uma casa que Jesus se sente em casa, é uma casa que serve com amor. O texto que nós gostaríamos de ler com vocês está lá em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, e eu vou ler com vocês, Lucas capítulo 10, versículo 38 e seguintes. Todos encontraram, irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos olhar para a figura de Marta, não somente aqui, mas um outro texto lá em João capítulo 12. E o que nós aprendemos com Marta é que Marta era uma serva fiel, era alguém que servia ao Senhor. Quando nós olhamos o texto aqui, nós vamos perceber que Jesus estava se aproximando dessa casa, dessa aldeia, e o texto diz que Marta hospedou em sua casa. Ela que recebeu Jesus, e ela estava preocupada em servir a Jesus. Então, uma casa onde Jesus se sente em casa, é uma casa onde há serviço com amor. Marta era alguém que estava servindo com amor, ela recebeu, ela acolheu Jesus, ela tomou a iniciativa de hospedar Jesus. O termo aqui tanto pode ser traduzido como hospedar, abrir a casa, como também abrir o coração. Marta simplesmente não somente abriu as portas da sua casa, Marta já tinha abrido o coração para Jesus. Então ela recebe Jesus. Então eu gostaria de olhar aqui na figura de Marta 3 coisas que nos ensina sobre servir com amor. A primeira coisa é que Marta servia com zelo. E a palavra aqui usada, diácono Ivan, é a palavra diácono. A primeira vez que aparece a mesma palavra utilizada para o termo diácono, alguém que serve com diligência, com compromisso. Marta era alguém que tinha um zelo no serviço. O texto diz lá em João capítulo 12, versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Marta era alguém que estava sempre disponível para servir. Havia uma preocupação em agradar a Jesus, em fazer as coisas para Jesus.
ela se preocupava com os pequenos detalhes. Ela queria agradar a Jesus. Talvez, por se preocupar muito com os detalhes, se preocupar até demais, ao ponto de se inquietar. Quem, irmãos, que serve na obra do Senhor, muitas vezes não ficou com essa situação, com essa inquietude que estava no coração de Marta. Muitas vezes nós queremos fazer a obra para o Senhor e as coisas têm os seus desafios e nós ficamos aqui preocupados, inquietos. Isso acontece comigo, com você, mas eu quero aqui pontuar o que motivou isso na vida de Marta. A intenção era entregar ao Senhor o seu serviço com diligência, com zelo. Nós aprendemos aqui com Marta. Salmo 100 diz que nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Marta era uma serva disposta a servir ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. O que se requer dos ministros é que eles sejam encontrados fiel. Uma outra marca de um ministro, de alguém que serve ao Senhor, é alguém que não quer receber o holofote, não quer receber a glória, mas a glória é tão somente para o Senhor. A expressão que Paulo usa aqui para ministro, é uma tradução literal, era remador do último porão. Quem assistiu aquele filme Ben-Hur? Aquele filme Ben-Hur, né? Lembra que tem uns rapazes lá embaixo, remando, né? Fazendo, eles estavam destinados à morte, eles eram escravos. Mas eles faziam com que a embarcação chegasse ao seu destino. Ninguém sabia quem eram as pessoas que estavam remando, mas eles estavam ali fazendo o seu trabalho, e fazia com que o barco chegasse ao seu destino. Eles eram remadores do último porão, e Paulo diz, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiel, o que se requer dos remadores do último porão é que eles sejam encontrados fiéis. Marta nos ensina sobre serviço ao Senhor, servir com fidelidade, servir com zelo, se preocupar com os detalhes, com excelência. Há um texto que diz que nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com excelência. O nosso Deus é digno de receber o nosso melhor, o melhor do nosso serviço. Marta era alguém que tinha um zelo. Marta foi alguém que aprendeu a servir, porque primeiro veio a fé no seu coração. Se você lembra lá em João capítulo 11, quando o seu irmão havia morrido, Jesus estava enfermo, Jesus atrasa no caminho, né? E ela chega, quando Jesus chega lá, o irmão já tinha morrido. Marta corre até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, ele há de ressurgir. Ela diz: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Então, naquele diálogo, Marta faz uma declaração poderosa sobre fé. Ela diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Ela diz: eu creio que tu és o Cristo. Muitas vezes nós repetimos essa expressão, mas não como uma citação que saiu da boca de Marta, mas sim uma citação que saiu da boca de Pedro. Mas Marta fez a mesma declaração. Ela tinha convicção que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, o serviço, a preocupação, o zelo, a diligência com que Marta se via era o resultado da sua fé em Jesus. Marta nos ensina que o serviço e servir ao reino é algo indispensável. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 58, rogo-vos, pois, irmãos, que se os trabalhos do Senhor sejam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão, o nosso trabalho não é inútil. Há uma citação de Rick Warren que eu gostaria de falar para os irmãos, que diz assim: o verdadeiro ministério não é algo que você faz para Deus, mas é algo que Deus faz através de você. Deus está fazendo uma obra, Deus está fazendo algo incrível, extraordinário, e Deus faz por nós e através de nós. A nossa oração é que Deus possa encontrar em cada um de nós, em mim e você, um coração disposto a servir ao Senhor. Que nós tenhamos essa atitude de servo. Existe no mínimo 4 vezes que 4 palavras diferentes para servir no Novo Testamento. Essa que eu falei aqui de Coríntios é servir
como um servo que está lá no último porão, sem receber a glória, mas ele tem no seu coração inflamado por servir a Jesus. Há outra palavra que é essa do diácono, servir com diligência, com compromisso, servir como ministério, auxiliar, ajudar pessoas. E a outra palavra que é citada lá em Romanos capítulo 12, falando do servir, mas a servir como um culto. Nós somos servos do Senhor. E nós precisamos servir ao Senhor, cultuando ao Senhor. A vida é um culto, que nós aprendemos hoje aqui pela manhã. Nós não estamos limitados a adorarmos apenas nas reuniões, no lugar de adoração, nos cultos, não. Nós devemos adorar além das reuniões. A minha oração, queridos, é que eu e você sejamos motivados pelo ensino, pela experiência da vida de Marta. Uma outra citação de William Carey é que ele diz assim: espere grandes coisas de Deus, tenha grandes coisas para Deus. Está disposto para que Deus possa usar a sua vida para a obra e para a glória do nome dEle. Nós aprendemos com Marta, queridos, que nós precisamos servir uma casa que agrada o coração de Jesus, uma casa que Jesus se sente em casa, é uma casa que serve ao Senhor com amor. O nosso serviço é fruto do nosso amor e da nossa paixão pelo Senhor. Segunda coisa que nós olhamos nessa família, nós vamos encontrar lá em João capítulo 12. João capítulo 12, sobre Maria, sua irmã. É interessante que todas as vezes que os evangelhos narram a aparição de Maria, irmã de Marta, ela está no mesmo lugar. Ela está no mesmo lugar. Qual o lugar que Marta ou Maria gostava de estar? Uma casa em que agrada, que Jesus se sente em casa, é uma casa que Jesus encontra serviço com amor, mas também uma casa que Jesus se sente em casa, é uma casa que adora com entrega. Com entrega. Maria sempre aparece no mesmo lugar, em todas as vezes que os evangelhos mencionam a sua vida, o mesmo lugar, sempre aos pés de Jesus. Lá em Lucas capítulo 10, ela está aos pés de Jesus para ouvir. Escolheu a melhor parte, e a melhor parte era estar aos pés do Mestre, ouvindo a palavra de Jesus. E a expressão que Lucas usa, a palavra que Lucas usa para ouvir, é ouvir com atenção, é ouvir com uma ação prolongada, ouvir com uma forma atenta, querendo absorver e estar em continuidade para ouvir as palavras de Jesus. Maria estava ali aos pés de Jesus para ouvir sobre Jesus. Naquele tempo em quem se sentava aos pés dos mestres eram os homens. Mas onde estava Maria? Ela estava recebendo aos pés do Mestre Jesus, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre os ensinos de Cristo, aos pés para ouvir a voz de Jesus. Será que nós temos, queridos, dedicado tempo para ouvir a voz de Jesus? Estar aos seus pés, curvados, prostrados aos pés de Jesus. Maria, ela prioriza ouvir antes de servir. Ela sempre estava aos pés de Jesus. Outro episódio que nos aparece é que ela está aos pés de Jesus quando, lembra do episódio lá do irmão morto? Marta corre para encontrar Jesus. Quando chega lá: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele há de ressurgir. Você crê? Eu creio. Aí Marta faz aquela declaração, Marta volta, e quando chega lá para encontrar Maria, ela diz: Maria, o mestre está te chamando. Maria corre e vai ao encontro de Jesus, e quando chega lá em Jesus, ao encontro de Jesus, ela diz a mesma coisa que Marta disse. Só que o que acontece? Ela diz diferente de Marta. Ela diz prostrada aos pés de Jesus. Quando Marta vai falar para Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Maria vai falar isso, ela fala prostrada aos pés de Jesus, em adoração, em quebrantamento, em prostração.
E qual a resposta de Jesus? O texto diz que quando ela chega e prostra aos pés de Jesus, João 11:32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam também choravam, agitou-se em espírito e se comoveu. A adoração de Maria tocou o coração de Jesus. Marta fala em pé. Maria se derrama na presença de Jesus. Ela sempre aparece nesse mesmo lugar, aos pés de Jesus. Capítulo 12, mais uma vez, os evangelhos mencionam sobre Maria. E onde é que Maria está? Aos pés, mais uma vez, de Jesus. Agora entregando a sua adoração, uma adoração extravagante. Ela derrama um perfume precioso de nardo puro. Ela derrama sobre os pés de Jesus e enxuga os pés com seus cabelos. Diz as histórias que as moças dessa época, elas faziam uma poupança. E elas juntavam todos os seus recursos e compravam em gotículas de perfume precioso, e ia colocando lá dentro de uma porção, de um recipiente. Elas iam se preparando para a noite de núpcia, para o dia que ela iria estar com o seu amado, com o seu marido. E possivelmente essa era uma poupança que Maria estava separando e reservando para o dia do seu casamento, mas não, ela entrega tudo aos pés de Jesus. A conta aqui seria aproximadamente 300 dias de trabalho. E ela entrega tudo aos pés do Salvador Jesus. Maria nos mostra que não há nada mais importante do que estar na presença de Jesus em adoração, entrega e rendição. Lembro-me do Salmo 51, onde Davi, depois de ter pecado, chega para o Senhor e diz assim: o Senhor, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. É esse coração que se humilha, esse coração que se rende, esse coração que se quebranta. Charles Spurgeon diz que a adoração não está nos sons que fazemos, mas no coração que oferecemos. Deus não está interessado no som, nos ruídos que nós fazemos, mas como está o nosso coração que nós oferecemos a Ele em adoração. Charles Spurgeon também diz que a adoração é o perfume que sobe do coração regenerado ao trono de Deus. Marta nos ensina sobre servir, que nós precisamos servir ao Senhor com zelo, com devoção, com entrega total. Maria nos ensina sobre adoração, se entregar por completo ao Senhor. Mas o que nós teríamos a falar sobre o terceiro personagem dessa família é Lázaro. Desses três, ele é o único que não fala. Como diz a história, ele entra mudo e sai calado. Mas a vida de Lázaro é uma mensagem, é uma pregação, é um testemunho vivo. Quem era Lázaro? Além de irmão de Marta e Maria, Lázaro era alguém que o Senhor operou de forma poderosa. A sua vida era prova do poder do Senhor. Uma casa que Jesus se sente em casa, é uma casa em que as pessoas servem com amor, uma casa onde Jesus se sente em casa, onde a adoração é feita com entrega. Uma casa onde Jesus se sente em casa é uma casa que há um testemunho do poder de Deus. Essa casa de Betânia, Betânia significa a casa de aflição. Hoje nós podemos mencionar que é uma casa do grande poder, do testemunho do Senhor, que o Senhor operou na vida daquela família. Quem era Lázaro? Nós poderíamos dizer, Lázaro é aquele que foi ressuscitado, aquele que Jesus ressuscitou.
De fato, Jesus fez isso, Jesus operou na vida de Lázaro. Quando Jesus chega lá, ele já cheirava mal, diz o texto, e o que acontece? Versículo 43, depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Lázaro ressuscitou, e quando Jesus vê Lázaro, ele diz assim, desamarre as amarras que estão nos seus pés, as ataduras que estão no seu rosto, tire o lenço, e Lázaro tira as roupas, as vestes de morto. Ele ressuscitou. Isso faz lembrar do texto lá de capítulo 2 de Efésios. Talvez você não possa dar um testemunho. Não, mas eu não ressuscitei. Como Lázaro, eu não posso dar esse testemunho. Queridos, nós podemos estar sim. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como demais. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira, mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça nós somos salvos, não é pelos nossos méritos, é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos dizer, eu estava na sepultura e o Senhor bradou e me tirou da sepultura, mas nós podemos dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nós ouvimos a voz do Senhor. Lázaro é aquele que teve o testemunho, a sua vida era um testemunho da ação e do poder de Jesus. As pessoas agora queriam ir a Betânia, não para ver as pessoas sofrendo, não para ver as pessoas pobres, mas as pessoas queriam ir a Betânia para ver o que Deus havia feito na vida de Lázaro. Lázaro se transforma num testemunho poderoso. Sua vida é prova do poder do Senhor. E eu faço uma pergunta para você. Será que as pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, que participam dos nossos contextos, elas podem olhar para mim e para você e ver o que Deus fez na minha vida e na sua vida? Será que nós somos um testemunho vivo da ação, da graça, do poder de Jesus na nossa vida? Quem era Lázaro? Ele foi aquele que Jesus ressuscitou e ele era um testemunho vivo do poder de Jesus. Quem era Lázaro? Era aquele que a partir daí sentava na mesa com Jesus para ter o tempo de comunhão. Capítulo 12 diz que enquanto Marta estava servindo, Lázaro estava sentado na mesa, na presença de Jesus. O Senhor ressuscitou Lázaro. E Lázaro agora passa a ter uma vida e um relacionamento com Jesus. Capítulo 12. Versículo 9 e 10 ao 11. O que é que aconteceu com Lázaro? O texto diz que uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa de Jesus, mas por quem? Mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. O texto diz, versículo 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Há um texto lá em Ezequiel que diz que o Senhor faz um monte de vale de ossos secos, um exército poderoso para a batalha. Deus pega um homem que estava morto há 4 dias e levanta dele como um testemunho para alcançar muitas outras pessoas, através do testemunho de Lázaro. Billy Graham, ele diz o seguinte: você pode ser o único evangelho que as pessoas lerão. Você pode ser o único evangelho que as pessoas lerão. Nós agora, queridos, eu queria, nesse momento, pedir a ajuda dos irmãos para a gente cantar uma canção, e ao final dessa canção, eu gostaria de dar um testemunho, porque eu lembro dessa canção, e o que eu poderia contar para você, que faz lembrar dessa canção com algo que muito acende a chama do Evangelho no nosso coração.
Vamos todos ficarmos de pé enquanto estaremos cantando o hino Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Eu também proclamei alegria aos anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Feliz e abandonado, Jesus me socorreu, e segredo me achei que agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, e tu amaste de espinhos a cruz que padeceu. Quem poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma enfraquecida, seus rostos contemplar, recorda as maltas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus em mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou.
podeis assentar. Eu gostaria de concluir essa mensagem falando que a voz de Jesus, que bradou para Lázaro sair da sepultura e reproduzir essa mensagem, é algo que toca muito o nosso coração. Lá no Gênesis diz que, João diz que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, era a palavra. E o texto diz que sem ele nada do que se foi feito seria feito. O verbo, a voz de Deus. E no início o verbo disse, haja luz. E o que aconteceu? Passaram a existir a luz. Façam separação entre a luz e as trevas. A voz poderosa de Deus. Quando nós olhamos no Novo Testamento, o verbo encarnou. E Jesus chega para alguém que estava leproso e diz o quê? Seja limpo. E o que é que a lepra faz? Vai embora. Jesus chega para alguém que está endemoniado e Jesus diz assim, sai. E o que é que o demônio faz? Vai embora. Certa ocasião, Jesus encontra uma mãe que estava indo sepultar o filho. Jesus manda que aquele menino levante-se. E o que acontece? O menino levanta. Certo dia estava com os seus discípulos no barco, o mar furioso. E os discípulos, não importa que pereçamos, Jesus vai lá e acalma o vento e o mar. Com Lázaro não foi diferente. Ele chega na sepultura e diz, Lázaro vem para fora, e a morte obedece. A criação obedece. O inferno obedece. A enfermidade obedece. Mas essa voz continua a ecoar. E o que é que Jesus disse para mim e para você? Façam discípulos. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer. O inferno obedece, a morte obedece, a enfermidade obedece, a criação obedece. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer. Esse hino que nós acabamos de cantar, ele me recorda um momento muito especial na nossa vida, na vida da minha família. Há 2 anos atrás, o meu sogro faleceu. Ele era um homem saudável e foi diagnosticado com câncer e fez todos os tratamentos, mas não conseguiu. Eu lembro que todas as semanas eu ia lá no hospital, meu sogro não era um cristão, e quando eu chegava lá no hospital, ele olhava para mim, e na hora que eu ia saindo, ele dizia, Sagai, ore por mim. Aí eu olhei, a primeira vez eu disse, seu Chico, nós na igreja estamos orando pelo Senhor. E ele disse, ora agora. E eu passei a orar lá na sala. Mas no meu coração existia um desejo, uma vontade de falar do Evangelho para ele. Mas sempre tinha muitas pessoas lá e eu, de alguma forma, ficava constrangido. Quando o médico disse que já estava chegando o fim, eu lembro que Giciane e eu, ela recebeu essa notícia e a minha oração foi, Deus, me dá a oportunidade de chegar até lá e falar do teu Evangelho. Eu lembro que a gente saiu de São José, correu, viemos para aqui para Natal. Enquanto Giciano conversava com as irmãs, eu entrei dentro do quarto. E estava lá meu sogro, nos últimos suspiros, o último fôlego de vida. E eu cheguei para ele, peguei na mão dele e disse, o nome dele era Chico Lunga. E eu disse, seu Chico, eu gostaria de orar por você. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz, venham a mim todos vós que são cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. Em mim você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu disse, não leve esse fardo sozinho. Entregue esse fardo a Jesus. Eu peguei na mão de um lado, Giciane chegou, pegou na mão do outro lado. E eu começava a falar da mão de Deus, a mão poderosa do Senhor, que faz todas as coisas, é a mão que executa todas as coisas, mas essa mão um dia foi cravada num madeiro e doou a vida por mim e por você.
Aquele dia eu olhei para ele e disse: eu gostaria de orar por você, seu Chico. Mas a minha oração, eu gostaria de, antes da oração, perguntar se o senhor gostaria de entregar a sua vida, o seu coração a Jesus. Naquela tarde, quase noite, eu vi o meu sogro entregar a vida a Jesus. Queridos, a graça de Deus que alcança o pecador no último momento da sua vida. E eu lembro que naquele momento chegou, acho que Sara, as minhas cunhadas, e olha só tínhamos nós de cristãos naquela sala, e eu abri o cantor cristão e cantei esse hino. Oh, que amor glorioso! Preço tão grandioso que Jesus por mim, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. E você acredita que aquele ambiente de hospital virou um lugar, um ambiente de adoração? Nós começamos a cantar e a louvar e exaltar o nome do Senhor. Queridos, você é um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. O texto lá de Efésios diz que nós fomos salvos pela graça, não é pela obra. E o texto continua dizendo que nós agora somos feituras de Cristo Jesus, criados para a boa obra. Salvos pela graça e salvos para a boa obra. A minha oração é que o Senhor nessa casa e na sua casa encontre mãos que servem com fidelidade. Encontrem coração que adoram com extravagância. E encontrem um poderoso testemunho através da sua vida. Que nós possamos continuar a exaltar e a engrandecer o nome do Senhor, a ecoar essa voz que é poderosa para salvar. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Pedir a graça, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por todas as coisas. Nós estamos aqui curvados e prostrados diante da Tua presença, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador. Reconhecemos que Tua graça, Senhor, nos alcançou. Ó Deus amado, Deus de graça, bondade e misericórdia, coloca à disposição do nosso coração para servir com todo zelo, com todo entusiasmo, com toda dedicação que Marta serviu. Que o Senhor possa levantar Martas e Martas aqui nessa comunidade e em nossas casas. Que nós possamos, ó Deus, aprender com Maria e adorar o Senhor com extravagância, com todo o nosso coração, com entrega, que a nossa adoração, nós possamos entregar o nosso tudo, a nossa vida ao Senhor, e que traga alegria para o Senhor. Mas Deus, nós te pedimos também, não nos deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo alguma grande obra, e nós não queremos ficar de fora dela. Usa a nossa vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Que nós possamos ouvir boas notícias de irmãos e irmãs que estão sendo instrumentos poderosos do Senhor, que vidas estão se entregando a Jesus, estão tendo as suas vidas transformadas para a glória de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis à grande comissão, a anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. Eu peço a Tua bênção sobre essa igreja, Senhor, sobre a vida do pastor Ed, sobre a família, sobre os líderes dessa igreja, ó Deus, sobre todo esse processo que essa igreja tem vivido. Ó Deus, o Senhor é aquele que dirige todas as coisas, o Senhor é aquele que controla todas as coisas, e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós cremos no nome do Senhor, que a vontade do Senhor irá ser realizada e que o Senhor será glorificado em tudo, Pai. Continua a ser com os meus irmãos aqui da PIB de Natal, Senhor.
derramando graça, disposição, ó Deus, paixão, amor pelo Senhor. E que o Senhor continue, como prometeu, a edificar a tua igreja. Que o Senhor seja glorificado em tudo, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém.